Capítulo 27. Versículo 50, vai. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha o 52, que interessante. E abriram-se os sepulcros, no plural, não era um sepulcro só, e muitos corpos de santos que dormiam, eufemismo, não é dormir, foram ressuscitados. Olha isso daí. Tá escrito, não tá? Sim. Eu vou interpretar isso aqui literal, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha outro problema aqui no texto. E saindo dos sepulcros, depois do quê? Da ressurreição dele. Peraí, então os camaradas ressuscitam, aí só sai do sepulcro, depois no terceiro dia sai do sepulcro. Eles são ressuscitados. Como que uma pessoa ressuscitada fica dentro lá da sepultura? A gente só vai sair depois que Jesus foi ressuscitado. De onde que tiraram isso? Isso é o que está no português, tá? E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram? A muitos. A muitos. Aí vem a pergunta agora. O maior milagre da humanidade, senhores, é uma ressurreição coletiva. Você fazer uma ressurreição individual, você orar e alguém ressuscitar, quer ver o maior milagre? É você agora, que eu sei que existe um velório, agora em qualquer lugar que você for em cemitério vai estar sendo velado, não é uma pessoa só. Você lá e haver a ressurreição coletiva, senhores. Isso ninguém nunca viu. Isso nunca existiu desde que mundo é mundo. Existiu aqui. Tá aqui o relato Só bíblico. na terceira temporada do The Walking Dead. Você Todos tem levantaram. Você tem aqui. Você tem a ressurreição coletiva. O maior milagre da humanidade é a ressurreição. Ok, beleza. Aí diz que apareceram e muitas pessoas viram. Por que nós não temos isso registrado por parte de historiadores do primeiro século? Esse feito. Vocês querem ver? Por quê? Nós não temos isso. Ninguém registra isso. Mas não era para esconder, talvez, pô, assim, Esconder a o teoria é porque é o seguinte, na época aí, o que era exatamente contestado era a magnitude de Jesus, ele não poderia ser comprovado os fatos. Não, mas aquele é de dele. Jesus, aqui é do povo. Mas O meu parente ressuscitou. Qual a primeira coisa que você faz? Não, eu faço uma festa. Rapaz, é isso que eu tô dizendo. Se você não escrever, alguém vai Mas eu falo escrever. que pode, então, minha linha de raciocínio seria de que talvez até esses fatos foram relatados, mas eles foram depois destruídos, ou sei lá, ocultados para que não fosse confirmado nada sobre isso. Então quer dizer que destruir o Novo uma Testamento... forma de manipulação. Então, isso aí é o que muitas pessoas ensinam, né? Só tem um problema, nada disso aí existe. Se alguma coisa foi destruída, foi registro do Antigo Testamento que estava no templo. Uhum. Como que alguém ia destruir Evangelho e Novo Testamento se não existia um cano ainda? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia de uma nova religião. Chamavam seita do caminho ou seita dos nazarenos. Ninguém entendia que o cristianismo se tornaria a potência que se tornou. Então como iria destruir? E a destruição em 70 não foi para o cristão, foi para o templo judaico. E por que os cristãos foram... A perseguição cristã não foi por Império Romano, a questão cristã surgiu por Paulo, não foi isso? Foi Paulo que pegou cartas para perseguir as pessoas do caminho. Paulo dizia que tinha matado um monte de cristão. Paulo disse que perseguiu, colocou na cadeia. Paulo disse que matou um monte de cristão, Paulo diz. Só que é verdadeiro isso? Não, não é verdadeiro não, por quê? Uai, quer ver? Vamos ver se é verdadeiro. Abre aí para mim, Atos capítulo 8, por favor. Atos 7. Atos 8 mesmo. Atos 8. Vamos ver? Deixa eu ver se é 8 ou se é 7. Vamos ver. Vamos colocar 8 mesmo, vai. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, 8.1, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras, exceto quem? Os apóstolos. Ué, se eu vou perseguir, eu tenho que perseguir o povo ou eu tenho que perseguir os presidentes, as cabeças do negócio? É claro. Então quer dizer que Paulo pega a carta para perseguir a igreja de Deus, aí deixa os apóstolos, vai perseguir o povo? Não tem lógica isso aí? Não existe lógica nenhuma. Eu tenho que perseguir os apóstolos, os cabeças do negócio, não é o povo. Então já tem problema aí, né? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. É o que Paulo fazia com os cristãos. Então quem persegue a igreja não é Roma, é Paulo. Mas por que Paulo fazia isso? Porque Paulo aceitou a morte de Estevão.
que é o capítulo 7, antecedente. Uhum. Olha lá. E também Saulo consentiu na morte dele. A morte dele é a morte de Estevão, que é o capítulo 7 aqui, ó. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Paulo está consentindo na morte de Estevão. Estevão praticamente se torna o primeiro mártir, vamos dizer assim. Cristão. Só que existiu a ideia de cristão? Não. Porque até então, para o povo, o cristianismo era uma ramificação judaica, um braço do judaísmo. Por isso chamavam seita dos nazarenos, ou a seita dos caminhos. O cristianismo vem depois, o cristianismo vai se tornar em Antioquia. E as primeiras pessoas foram chamadas de cristão. Foi em Antioquia. 300 anos depois. Isso aí. Em Antioquia, não, aí é um trabalho de Barnabé e Paulo, eles colocam isso aí, não, antes de 70. Mas lá começa século, então. começa a dar o nome de cristãos. Começa lá. Uhum. Depois você tem aí Mas Plínio. o fortalecimento da igreja mesmo. Isso aí, não, a oficialização vem depois. Porque em 284 vem o decreto de Décio. Decreto de Décio, aí vem a perseguição em massa. Aí é por um decreto. As perseguições que tem são perseguições regionais. Isso você vê com Plínio Jovem com a carta, escrevendo a carta a Trajano, ao imperador Trajano. Ou seja, em outras palavras, todos os apóstolos escreveram o evangelho. Todos. Só que só tem 4. Desses 4, quem é que não foi apóstolo? Dos 4 evangelhos que está na Bíblia, tem um aí, qual que não foi apóstolo? Ou não, 2. Não aperta. Marcos e Lucas. E a regra de canonização, primeira regra de canonização, para que um livro fizesse parte do Novo Testamento, era necessário que fosse escrito por um apóstolo. Pois bem, Marcos não foi apóstolo, Lucas também não. Aí colocaram outra regra. Mas se não foi escrito por um apóstolo, então um apóstolo deveria endossar aquele que não era apóstolo e escreveu. Pois bem, quem endossou o que Marcos escreveu? Ninguém. Quem endossou o que Lucas escreveu? Ninguém. Caiu por terra a segunda regra. Terceira regra. Caraca, é quase uma constituição isso. Aí. Mas a canonização é isso. Tanto o Antigo e o Novo Testamento foi desenvolvido assim. É uma constituição pra... Aí eu pergunto, as pessoas sabem como surgiu a Bíblia? Como originou sua Bíblia com 66 livros? Veio do céu, professor. Não. Não, é do Espírito Santo, inspirou, tá. E como foi o ajuntamento dos livros? Como foi? Não foi o Espírito Santo, professor? Igual o senhor estava contando a historinha de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreveu, olhou assim, bonitinha, mandou ela pra gráfica, imprimiu e tá aí hoje a Bíblia que nós temos? Não, essa não é a história verdadeira, não. Aí chama-se canonização. O Novo Testamento foi feito em 363 no Concílio de Laodiceia e o Antigo Testamento foi feito em 90 depois de Cristo no Concílio de Avni, por Yohanan ben Zakkai. Então você tem regra de canonização, que são o quê? As escolhas dos livros. Esse capítulo e versículo, eu gostei desse capítulo, então deixa. E os versículos, deixa também. Vamos ir, não, esse aqui tira fora. Tá, tira fora, isso aqui eu não gostei não. Esse papiro aqui, esse aqui, ó, Atos de Pôncio de Pilatos, eu não gostei não, tira fora. E esse aqui, Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro? Legal. Tem um outro aqui, Apocalipse de João. Bacana. Separa esses dois, deixa aqui por enquanto aqui. Vamos, o que mais? Evangelho. Quantos evangelhos tem aí? Irineu não, Eusébio de Alexandria. Eusébio, pelo que eu contei aqui, deve ter uns 20 evangelhos. Caramba, 20? Tá bom, vai. Primeiro separa que são de apóstolo. Apóstolo, 12. Não, mas não tem mais não. Tem de Paulo, vai de Paulo também. Coloca de Paulo aí também. Tem de Barnabé. Não, coloca também de Barnabé. Barnabé acho que foi apóstolo, né? Barnabé foi. Coloca aí também. Paulo, apóstolo? Paulo também foi apóstolo. Coloca aí. E não foi apóstolo, mas tudo bem, vamos lá, vai. Só pra vocês entenderem a aulinha. Colocou lá 14 evangelhos. Aí começa. Olhar. Rapaz, isso aqui com... Nossa, muita burocracia. Não gostei muito, não. Vamos fazer o seguinte. Prioriza, vai. Aqueles que dão mais atenção pra Jesus. Mas é o seguinte. Tem 2 aqui que não é de apóstolo. Olha aí. Eu gostei. E você? Gostei. Todo mundo de comum acordo? Então deixa. Não é apóstolo? Não é apóstolo. Quem? Marcos não é. E quem mais? Lucas também não. Tá bom, vai. Alguém contra? Eu sou contra, mas a maioria vence. Então, coloca aí. É isso, canonização é isso. Isso é a Bíblia. Escolhas humanas. Livros por escolhas humanas. Porque Lucas diz que Lucas não escreve por inspiração. Abre para mim o Evangelho de Lucas, por favor. Vamos lá para a Bíblia. Olha como que Lucas vai falar como que ele escreve seu Evangelho. E as pessoas falam sobre inspiração, né? Então vamos para a Bíblia. Lucas não foi apóstolo e também não escreveu por inspiração. É bem claro ele. Ele diz que ele escreve capítulo 1. Isso. Tendo, pois, olha que interessante isso. Tendo, pois, muitos empreendido. A palavra de empreendimento, né? Por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram, ou seja, o evangelho que Lucas está escrevendo em cima do que as pessoas comunicaram para ele. Ele não foi testemunho ocular. Ele está buscando as fontes lá atrás.
segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim o quê? Descrever. Não. Palavra antes de escrever? Conveniente. Lucas escreve o seu evangelho por conveniência, não por inspiração. É conveniência. Pareceu-me também a mim conveniente descrever-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. O evangelho de Lucas foi escrito, direcionado por uma única pessoa chamada Teófilo. Teófilo tinha dúvidas, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Isso é o evangelho de Lucas. Aí eu pego o evangelho de Lucas, para mim hoje. Irmão, porque a Bíblia, a palavra de Deus está falando aqui, ó, no evangelho de Lucas. Ei, para aí, filho. Esse evangelho de Lucas não é para tirar suas dúvidas, não. É do homem chamado Teófilo. E foi escrito por conveniência, não foi por inspiração, não. E aí, como que eu dou credibilidade e verdade a uma pessoa que sai por conveniência? Quem quiser que siga. Eu, professor Fábio, não consigo fazer isso. Por isso que eu sou exegeta. Não dá, não tem como. Impossível. É isso. Sabe que eu tenho medo, assim, sabe? É estranho isso aí, né? É sério, do jeito que você fala, assim, tudo fica muito claro. É óbvio, né? E se você quiser travar a cadeira aqui atrás, aqui, né? Dela aí, aqui. E assim, só que você tira toda a credibilidade da Bíblia, né? Mas eu não estou tirando a credibilidade dela. Não, do jeito eu estou que fala, ensinando o que tira. está escrito. Não está escrito isso aí? Tá ensinando a ler, né? Você tá ensinando a ler. Tá mas- escrito. E aí? Aí você vê que não é uma parada que foi inspirada por Deus. Você vê que ela não tem um valor sagrado mais. Mas isso aí é o que fizeram a cartilha. O que fizeram a cartilha? O que a igreja colocou? Quando a igreja construiu a Bíblia, ela construiu como isso daqui? Não, exato. Isso aí tá acontecendo aí há 2000 anos e ele já tá enraizado na gente. Justamente. É igual... Deixa eu te explicar, é assim, o que acontece? Veja bem, gente. A cartilha é essa, colocaram isso. Colocaram que a Bíblia é o quê? Por que colocaram o título sagrado? Por que você vai encontrar a Bíblia escrita Bíblia Sagrada? Por quê? Justamente para você não fazer o que eu faço. Sim. Para você não ter a ciência e Sim. estudar e julgar, porque tá escrito, e todo mundo tá vendo isso daqui. Agora, está vendo porque nós estamos observando. Regra de hermenêutica. Eu não leio a Bíblia, eu não leio, eu observo. O que é observar? Pegar os mínimos detalhes. Quando você começa a observar o texto e não ler, observar, você fala, rapaz, não é bem isso que eu entendia. Está claro agora. Aí entra o conflito. Ou você aceita a verdade que o texto está dizendo, ou você ignora a verdade e continua com a sua ignorância de café, para preservar aquilo que você está achando que é verdade. E esse é o problema. É você saber o que é a verdade e por uma questão de fé e crença, que agora não é a fé e crença verdadeira, é o que você julgava ser verdadeiro. Porque se a sua fé é verdadeira, ela se abala com a verdade. A sua fé poderia se abalar com a mentira, mas não com a verdade. E por que a sua fé está sendo abalada com a verdade? Então está errado. Essa fé, essa crença está errada. Esse valor que construíram é um valor errado. Mas foi a forma que eles queriam. Por quê? Quanto menos contato você tivesse, quanto menos você lesse, quanto menos você pesquisasse, foi isso que fizeram. Era só os pais que interpretavam a Bíblia. Sim. Era só eles. O leigo não poderia. Sim. Quando o leigo começou a ter acesso, o que aconteceu? A ciência desenvolveu. Porque era a briga entre Estado e religião. Quem é que mandava no Estado? Era a religião. Era a religião que mandava no Estado. Quem detinha o poder do Estado era a religião. E qual religião? Católica, a gente sabe disso. Era o cristianismo. O interesse da igreja é ter uma Bíblia em latim ali, que só era o só padre eles. lê. Até o momento que desperta e surge várias revoluções, nós sabemos da história, que agora você tem acesso por si próprio, por si só. Então você pode trazer equivalência daquilo que você acredita. É como se hoje você não precisasse mais do quê? De um líder para te interpretar e lhe explicar. Hoje você tem acesso só. Por isso que até hoje também não querem. Porque se você faz isso, o que acontece com a igreja católica? Acaba a missa. E o que acontece com as igrejas evangélicas? Acaba os cultos. Se você mesmo obtém a ciência, você mesmo pode ler e interpretar o texto, para que você precisa de alguém interpretando para você? Por isso que é mais fácil que você continue na ignorância, né? Que não aprenda. Porque existem alguns ditos. Eu fiz um trabalho chamado Os Ditos de Jesus que não aconteceram. Coisas que Jesus disse que aconteceria com os apóstolos em vida e não aconteceu. Sério, tem muita coisa assim. Tem. Foi uma Tem. delas. Dá pra fazer um trabalho Daí de eu fiz tanta uma série, deu 20 aulas, Mateus capítulo 24. Abra aí, por favor, Mateus 20 24. aulas. 20 aulas.
Só de um capítulo da Bíblia. Vamos lá, rapidinho, só pra vocês verem. Mas, tipo, foi uma mentira de Jesus que ia rolar e não rolou? Por isso que eu falei, se você for pegar que o que está escrito é a verdade, então a gente vai ler. E se isso não aconteceu, vamos lá? Vamos um pouquinho aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, esses discípulos são apenas 4, segundo Marcos, tá? Segundo o Evangelho de Marcos, o mesmo contexto, apenas 4 discípulos. Vamos reduzir, que é mais fácil do que colocar 12. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos parar aqui? Então Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém. Ok? Sim. Para Jesus falar isso aqui... Mas isso aconteceu, não? Calma, aconteceu. Mas ele está falando para quem aqui? Para 4. Os 4 Para discípulos. 4. Dentre esses 4 tem Tiago. Só tem um problema. O Tiago aí que está aí, ele morreu antes do templo ser destruído. E aí? Já temos um problema, né? Estão entendendo agora onde eu quero chegar? Então, se o contexto aqui é 4 discípulos, então o que eu estou dizendo aqui? Que esses 4 discípulos têm que presenciar esse ocorrido, que ele está falando para esses 4. Beleza. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Outro problema. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, senhores? Então os discípulos estão entendendo o fim do mundo para qual período? Para eles em vida. Eles em vida. Os discípulos dizendo, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se eu for colocar fim do mundo, como nós entendemos hoje, Sim. os discípulos estão acreditando que o mundo acabaria no período deles, em vida. Ok. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Outro detalhe. Porque muitos virão em... Meu nome... Dizendo, eu sou... Cristo. Para aí. No período dos apóstolos, quais foram as pessoas que se levantaram dizendo que eles eram Cristo? Jesus está dizendo que os apóstolos estariam vivos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão muitos. Mas em nenhum momento os apóstolos escrevem dizendo que pessoas se passaram por Jesus, se passaram por Cristo, se passaram por Messias e enganaram muitos. O único que eu vi fazendo isso foi o Henry agora, foi esses dias aqui, pô. Não, tem vários. Você está vendo? É um dito de Jesus, mas isso aqui não aconteceu com os apóstolos em vida. Isso aconteceu depois por Bar-Koba, filho de uma estrela. Bar-Koba ele veio no início do 2º século. Mas depois da destruição do templo de Jerusalém, Bar-Koba. Mas não é num contexto, tipo assim, professor Sabino, tá vendo aquele prédio ali? Ele vai ser destruído. Não vai sobrar nada. E chega eu não tenho que contemplar? E chega na hora, acontece. Então, Só que você não tava vivo pra ver, mas aconteceu. Não, então não tem como. Aconteceu. Não. Você precisa estar vivo pra ver aquilo Lógico, ali? você tá falando pra quem, né? Pra mim? Quem tem que contemplar a destruição? Quem é? Não. Você tá falando pra mim, eu sou destinatário. é. Eu te falei o que vai acontecer. Então, e quem vai contemplar? Vai acontecer, Pra e constatar- aconteceu. Então, pra constatar que você é verdadeiro, quem tem que ver isso? Eu. Não, sim, mas bastaria você falar assim, ó. O Rodrigo me falou que aquele prédio ali vai ser destruído e não vai sobrar nada. Ok. E aí você passou Sim, o que você passa a ser um passou mensageiro. para os seus alunos o que eu te falei. Sim, aí O sim. que eu te falei. Aí você sim. não passou para os seus alunos? Ok. E aí você infelizmente Concordo. morreu e não viu. Mas os seus alunos que em algum momento passaram para outros, ó, o amigo do professor Sabino falou que ia ser destruído. Em algum momento aconteceu. Aí sim, ok? Nesse caso sim. Aí não tá errado, aí tá certo. E quando eu não passo isso? Não, aí Entendeu aí agora? Não tem como. É isso que eu tô dizendo. Aqui ele tá falando pra quem? Falou pro... Os 4 discípulos. Vocês querem ver pra piorar? E eles não passaram? Eles não passaram isso? Não, quer ver? Sobe um pouquinho, por favor. Pode subir. Para. Deixa eu ver se é 24. Pode subir. Pode subir um pouquinho mais. Aí. Enviar os seus anjos. Subir um pouquinho mais. Não passará essa Sobe. geração. Cadê? Onde você viu? Para. Aqui, ó.
É 34. Isso. 30 e... Isso. Vamos lá. 34. Em verdade, Vamos, é isso. Vamos lá. Em verdade, vou dizer que não passará esta geração sem que todas estas coisas... E a geração passou, ficou claro agora? Sim. Aí É isso que eu estou falando. Tá? Tá? Pegou na mentira. Entendeu agora? Então você vê que ele está dizendo que não passaria aquela geração. Aquela, não é para século XXI. Aquela geração. Uhum. Só que o problema é que a geração passou. E dentre esses 4 apóstolos está João. E João, segundo se coloca, ele morreu depois da destruição do templo de Jerusalém. Então passou, né? Aí onde eu falei, os ditos, será que Jesus falou isso mesmo? Mas na hermenêutica, essa palavra geração não pode ser confundida com outra... Genea. O problema, sabe onde está o problema? Ah, Se fosse só a palavra genea, não. é Guineia? É genea, geração, em grego. O problema está no esta geração. Se não Sim, houvesse o pronome demonstrativo, Aham. em verdade, vou dizer que não passará a geração sem que todas as coisas aconteçam. Beleza. Entenderam? Uma ação contínua. Não passará gerações. Então, gerações, Uhum. ok, até que. Sim. Então, uma hora Vai vai rolar. acontecer, ok. Mas o problema está no pronome demonstrativo. Esta. Que é aquele estava, né? O Utos momento, genea. né? Utos genea. Então, não passar esta geração. Se não usasse o pronome demonstrativo, tudo bem. Mas como ele usou o pronome demonstrativo, não tem como correr disso. Aí, hermeneuticamente, não dá. Aí eu vou criar heresia? Posso. Não, irmão, a geração que Deus está falando é a geração de hoje. Só que eu estou fazendo o quê? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho o texto, eu tenho um contexto, estou saindo fora dele, estou criando a heresia. Isso é criar heresia. É quando eu coloco o que se aplica para os dias de hoje. Isso é heresia. Tem um monte de gente... Cuidado, viu, crente? Cuidado, viu? Ficar criando heresia em cima dos púlpitos, hein? Tem Pô, muita tem muito gente. teólogo também Vixe, fazendo isso. Tem, eu só não vou dar nome aqui. Tem uns famosinhos por aí, viu? Tem uns famosinhos, uns arqueólogos famosos por aí, criando um monte de heresia. É aí, viu? engraçado, a galera tava comentando antes aí que você é o maior teólogo neutro do Brasil. Tem mais alguns, né? Sim, mas é o maior que a gente tá É o mais falando. polêmico, sim. Vamos dizer que sim. É engraçado, tipo assim, falar teólogo neutro. É porque ele remete a gente, ó, o teólogo já leva a gente teólogo pra ir neutro, exatamente É que em é Deus. viés de fé e crença, quando você fala de teólogo, né? A gente né? vai pra Deus, né? Que a fé é a Sim, crença, sim, é ali que a sim. gente tá. E aí, neutro, pô, não dá pra ser tá cheio de neutro. teólogo enviesado. Não dá pra então. ser neutro também. Que você... É verdade, porra, Fernandinho Beiramar é teólogo. Você vê assim, né? Aí já descredibilizou bem uma raça inteira. Só né? que aí, né, a exegese, a procura da exegese, ela procura ser neutra. E é uma área muito complexa, não é uma área tão simples não, a exegese. A hermenêutica você vai fazer Quem faz exegese necessariamente sabe hermenêutica. Sabe, pratica a hermenêutica. O cara que faz exegese, ele tem que saber hermenêutica. Sim. Cara, Agora, ele tem que saber. Agora, quem faz hermenêutica necessariamente não sabe precisa exegese. fazer exegese. Não, porque a hermenêutica vai lidar mais com o português. A exegese não. A exegese vai lidar com a língua original, o qual foi escrito, o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque a exegese vai lidar com papiros, e dentro dos papiros existem, exemplo, vamos supor que eu tenho 10 papiros que tratam a respeito do capítulo 10 de Mateus, versículo 5. Quando eu pego esses 10 papiros não são uníssonos. Cada um vai ter a sua divergência, nós chamamos de variações ou variantes. São vocábulos. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe um versículo da Bíblia que diz assim, ó: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Existe uma variante, aí você tem a palavra camelo e a palavra camelo. É mais fácil passar o nó de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então você tem a divergência nesses papiros. Exemplo, tem um papiro que vai dizer que o número da besta é 666. Acho que o papiro 115, se me falha a memória, vai dizer que o número da besta é 616. Então você tem as variantes. Então a exegese, aí é uma parte que nós chamamos de crítica textual. O que vai acontecer? Eu vou pegar os papiros que estão se divergindo e vou ver qual dos 2, ou 3, ou 4, que tem a melhor e a maior probabilidade de ser a leitura correta. Para isso existe chamado evidência externa e evidência interna. É uma área científica, da crítica textual isso. Evidência externa, eu vou trabalhar a quantidade de papiros, datação do papiro, tipo textual do papiro, onde ele foi proliferado, tipo textual. É um tipo textual alexandrino, cesariense, ocidental, bizantino. E todos esses papiros estão livres para acesso. Sim. Para os seus estudos. Você falou o negócio da besta aí, o que o mais famoso é o 666. Sim.
616 para mim é novo. Sim, 606, sei lá, né? 616 e 666. Isso. Existem as duas probabilidades. O que é esse número representa? Se você põe isso, você tem uma adoração pela besta? Não, você abre não. algum portal para que ela venha? É uma data? Na verdade, eles procuram tentar encontrar quem era o homem, né? Qual o homem daquele período. Se você for pegar os valores gemátricos, você vai colocar quem você quiser. Se você for pegar nos caracteres em hebraico, você vai ter Nero César, Nero Kesser. Você vai ter em hebraico, você vai ter dentro do grego. E Nero César dá das duas classificações. Dá tanto 666 dentro da gematria e vai dar 616 também. Porque o hebraico ele trabalha com dois tipos de escrita, chamada escrita plena e escrita defectiva. Então você vai ter lá um Rolenvav, que é uma escrita plena, que tem um valor matemático. Aí você tem a ausência do Rolenvav, que chama-se escrita defectiva, que dá o 616. Então se eu pregar em hebraico o nome Nero César, eu vou ter ele como 666 e 616. Ah, especificamente, eu falando dentro da gematria. Dentro da gematria eu posso colocar quem eu quiser. Posso colocar até meu nome, se eu quiser Fábio Sabino da Silva, dentro da gematria em qualquer outro idioma, eu vou encontrar o meu número correspondendo 666 ou 616. Entende? O único problema que as pessoas não sabem do livro do Apocalipse, que muitos têm, sei até hoje, o livro verdadeiro, o livro apocalíptico. Não. O pior livro que existe no Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Sério? Que é. Então não vai acabar nada. Vamos lá um pouquinho do Apocalipse, vai? Rapidamente. A 2030 Vamos lá. agora. Abre, por favor, Não aí. vai a... acabar. 2000, depois Não, mano, agora isso eu 2030. quero saber, sabe Vamos por lá. quê? Já me dá mais esperança. Apocalipse capítulo 1, por favor. Vamos falar de coisa boa agora, aí não vai acabar nada. Vamos lá, vamos ver agora como que é o livro do Apocalipse, só pra vocês terem ideia. Meu balaio de gato, que é o livro do Apocalipse. Capítulo 1, vai achar aí mesmo, pronto. Revelação de quem? Jesus Cristo. É dele? Não, né? Leia. Mas tem que ler. A ler qual como eu Deus dar a luz lhe bem deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Para aí, vamos lá, devagar. Revelação de Jesus Cristo. Que... A qual Deus lhe deu. Para aí. Então a revelação não é de Jesus Cristo. Revelação é de Deus, que Deus deu para Jesus, não é isso que está escrito? Sim. Ok. Por qual objetivo? Para mostrar aos seus, no plural, servo, as coisas que no futuro acontecerão. É isso, está escrito? Sim. É, né? As coisas que brevemente devem acontecer. O tempo de Deus é diferente do nosso. Isso aí é espiritualizar o texto, viu? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então você vê que tudo que está escrito para um período curto de tempo. Exato. Um período curto. Breve. E como que o livro do Apocalipse ele é escrito? Ele é escrito por 4 visões. Nessa primeira visão, João está na ilha de Patmos. Abre capítulo 4 aí, por favor. Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora aí, e logo fui arrebatado em espírito, e eis um túnel estava posto no céu. Agora que ele já está no céu. Então o livro do Apocalipse é escrito por 4 visões. Visão na ilha de Patmos, uma visão no céu, uma visão no deserto, uma visão na montanha. Ele tem visões. Isso chama-se esquizofrenia. É isso que João tem. João era um esquizofrênico, cientificamente. É aquele que ouve vozes e tem visões. Somente ele vê essas coisas, ninguém mais vê. Tá? Para não dizer que ele era um esquizofrênico, então vou dizer que o livro do Apocalipse ele foi composto, suas nativas foram desenvolvidas pelo livro de Enoque. Porque 80% do livro do Apocalipse corresponde 80% ao livro de Enoque, ao restante ao livro de Daniel e o restante ao livro de Baruque e quarto Esdras. Então vou dizer que a composição do livro é uma composição em cima de outras obras visionárias judaicas apocalípticas. Então eu tenho 2 formas de entender isso. A única forma que eu, como exegeta, não posso entender isso como uma verdade. Isso é impossível. Se eu fizer isso, é como se eu estivesse quebrando meu código de profissão. Sabe quando o médico faz lá, né, o seu juramento? Seria a mesma coisa. Se eu fizer isso, é a mesma coisa, eu estou quebrando meu juramento de ser um irresponsável e ensinar mentira para o povo. Que é isso que eu não faço. É o que muitos querem. Muitos querem ouvir aquilo que agrada. Não, irmão, vai vir a desgraça. Ó, irmão, tá vendo os terremotos aí, o tsunami. Veio o Covid, irmão. Tá na Bíblia, cumprimento profético. Aí eu falo, meu querido, desde que mundo é mundo, o terremoto sempre existiu, guerra sempre existiu, desgraça sempre existiu, e sempre foi assim. Desde que mundo é mundo e é o que vai continuar acontecendo. São questões naturais.
Apocalipse foi essencial para a Bíblia, né? Por quê? Porque, É um você, medo, porque né? você tem os livros Apocalipse no Antigo Testamento e você precisaria, para fechar o cânon, entrou na disputa. O livro Apocalipse de Pedro e o de João. Vamos aqui no meu livro aqui. Deixa eu pegar essa parte aqui, que aí isso aí não foi fácil não. A igreja ficou em dúvida. Como faria, como canonizaria, como faria. Se você tinha 2 para entrar. E o livro do Apocalipse de Pedro eles não colocaram no cânon. Colocaram só o Apocalipse de João. E como que você tem acesso a esse livro hoje? Olha o manuscrito que bonito aqui. Eu tenho até a cópia dele. Ó. Deixa eu ver, posso ver? Pode, tá aí, ó. Caramba, mano. Tem até um manuscrito aí. Pô, Fragmento. tipo assim, esse documento é de posse da Igreja Católica. Não? Não, algum, assim, vamos lá. Hoje você tem acesso ao que os católicos querem que você tenha acesso. Exato, exato. Assim, algumas coisas... Ou seja, tem muita coisa hoje que tá dentro do Vaticano sim, que que ninguém tem acesso. que pode mudar. Mudar? 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 Não? Você destruiria. Aí por que eles não põem fogo nisso? Destruiria. Você tá lá e vai me ferrar, o cara Não, põe isso. isso aí a política é muito grande a respeito disso, senhores. Isso não é uma coisa normal, não. Isso aí você tá lidando com a humanidade. Sabe aquela Você tá fumaça? lidando, é isso que eu tô dizendo. O Sabe único que aquela entrou. fumaça branca que sai quando o Papa aparece lá? Quem garante que não é uma escritura antiga que foi queimada? Eu não estou lá para saber Que disso. heresia, velho. Mas o único porra, não. um que eu sei que teve acesso ao Vaticano, a essa biblioteca reservada, chama-se Constantino Tischendorf. Só que isso aí foi uma questão de política. Por quê? Constantino Tischendorf, até então, o códice mais antigo que existia era o Códice Vaticanus, do IV século. Então, todas as traduções que vieram, que existiram, você tinha com base no Códice Vaticano, Códice Alexandrino e Códice Besai, ou Códice Bizantino, como alguns chamam. Só que até então, ninguém sabia do Códice Sinaítico. Quando surgiu o Códice Sinaítico, foi descoberto no Mosteiro do Sinai por Constantino von Tischendorf, um teólogo alemão. Ele é do período de 1800, Tischendorf. E quando ele descobriu, o Códice era do IV século. E era melhor do que o Códice Vaticano, porque o Códice Vaticano já tinha passado por algumas revisões. Já existiam alguns sinais, alguns macros, alguns sinais diacríticos no Códice Vaticano. E o Códice Sinaítico não. Escrita cursiva, unificada, corrida, sem separações. Já o Códice Vaticano já tinha os macros, já tinha os sinais diacríticos. E aí o Vaticano, não, nós precisamos ter acesso a isso. E Tischendorf, vamos negociar então, né? Deixa vocês terem acesso, mas eu também preciso ter acesso. Preciso conhecer? Tá bom. Vamos trocar. Você não vai entrar com nada, só vai conhecer mesmo. E ele escreve em sua obra a vida de Constantino ou a história dos 4 evangelhos, uma coisa assim, a obra desse teólogo alemão com o Tischendorf. Ele fala que ele entrou no Vaticano, viu os livros, a biblioteca reservada, e que ele leu, que ele contemplou e que não podia escrever nada, não tinha como escrever nada. Ele fala de algumas coisas que ele conseguiu ler. Foi questão, não foi de uma semana lá, não. Foi questão de uma hora dentro do reservado só, meu amigo. Só para contemplar. E aí, se abrisse, né, o que é, acabou. Acabar com tudo. Acaba. Todo mundo acha que é o poder, a fé, a glória. Acaba com tudo isso. Acaba. Acaba com a Bíblia. Acaba com tudo. Com tudo. Acaba com tudo. Daquilo que nós achamos... Ele poderia estar mentindo também, não? O quê? Ele poderia estar mentindo. O que o material que tá lá poderia estar mentindo? Não, ele... eu entrei no Vaticano, vi tudo aqui, tem isso. Ia vender pra caralho, não? Não. Constantino Tischendorf era considerado um apologista. É um cara da defesa. Não era um teólogo neutro como eu. O maior aparato crítico hoje, se você quiser fazer exegese, Novo Testamento, vai lá, vai fazer um trabalho com o aparato crítico de Tischendorf para você ver o tamanho que é. O maior aparato crítico, não tem como você... Exemplo, você tem outros aparatos críticos menores, como o Nestle Aland. Hoje você tem uma edição grega, a 28ª edição, não sei se está na 29ª, não lembro agora, de Nestle Aland, é um aparato crítico resumido. Você pega o de Kurt Aland, eu tenho da 4ª edição, não sei qual edição que deve estar, reduzido. Você pega um Tregelles, você pega só editores de bíblias gregas, que o pessoal chama de original, que não existe original, tá? São as cópias, os manuscritos. Mas não existe um aparato crítico de variantes maiores do que o trabalho de Tischendorf. O trabalho dele é um trabalho fenomenal. Não existe, até hoje. Você pode ter Mendinger, qualquer um outro crítico textual que surgiu na história e todo mundo vai dizer, não existe um aparato crítico maior do que o de Tischendorf.
Ele levou tempo para elaborar aquilo, outros vieram resumindo. Westcott and Word, Tregellis, Scrivener e tantos outros. Nestlé, hoje, o grupo que existe hoje da Biblioteca da Sociedade Bíblica Trinitariana, ou Sociedade Bíblica do Brasil, hoje é tudo mais resumido, bonitinho. Mas vai pegar a parte de Tischendorf pra você ver o negócio. Daqui que você fala, não tem variante, Tischendorf vai ter. Você não encontra em Menzinger, em Nestlé, em Kurt Aland, mas Tischendorf vai ter. Ele é minucioso. E ele é um grande apologista. Ele é da defesa. Ele não é neutro, não. Igual o professor Sábio sabendo aqui. Não, ele é apologista. Ele quer defender, só que ele vai defender no viés. Gente, é isso aqui. Tá aqui, ó. Realmente o negócio é sério, viu? O que eu vi lá é sério. Não tem como duvidar. E por que é sério? Porque a formação do cânon é feita por um pai da igreja, que é Eusébio de Cesareia. Constantino dá ordem para ele. Uma ordem, Constantino chega a Eusébio, é o seguinte: eu preciso que você faça cópias dos livros. Eu quero 50 cópias aí do que você chama de Bíblia. Aí ele, mas para poder fazer isso a gente tem que primeiro resolver, né? O que a gente vai colocar, o que não vai colocar, que é o cânon. Aí ele reuniu com vários especialistas e teólogos do quarto século e foram associando, igual eu falei, quantidade de evangelhos, existiam vários. Olha, lá no início lá da história lá, temos lá o Tassiano, lá o de Atsaro lá, a harmonização dos 4 evangelhos. Já começou com lá depois de Justino Marte, tem a obra de Tassiano, é boa. Ó, tem um pai da igreja, Irineu de Lyon, escrevendo suas obras contra heresias. Irineu, em 185, ele deu nome a Mateus, Marcos, Lucas e João, e colocou 4 lá porque é 4 disso, é 4 daquilo, sempre o número 4, tem uma simbologia. Ó, bacana, vamos ver isso aí, viram lá, bacana. Apocalipse, que eu ia ler, né? Tem um tal do Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de João, vários Apocalipse tinha mesmo. O de Pedro, é interessante, de João, deixa fora os Apocalipse, não vou colocar não. Atos, tem Atos de Pedro, Atos de Barnabé, Atos disso daqui, Atos disso. Vamos deixar só um só. Cartas, tem carta de Paulo, tem carta de Pedro, tem carta de todo mundo. Tem carta de Barnabé, Epístola de Sofia. Peraí, gente. Calma. Cadê as cartas de Clemente de Roma? Tá aqui. Boa, coloca aí. A carta do pai da igreja de Clemente de Roma tá no Códice Sinaítico. Foi canonizado, tá no Códice. A Epístola de Barnabé, que não tá na Bíblia, tá em Códice. O Pastor de Hermas, que é uma obra apocalíptica visionária, não está na Bíblia, mas está nos Códices. O que é os Códices? É o ajuntamento de pergaminhos no formato de um livro. E nesse fechamento dos Códices, eles tinham aquele Códice como inspirado, como escritura. Só que eles tinham aquilo como escritura, só que você não tem isso na Bíblia. Por isso que eu falo, é um jogo de política. Então você começa a selecionar aquilo que você quer. Lutero não fez isso? Fez. A Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, mas quem fez a Bíblia protestante? Lutero. Foi por influência dele. Eram 73 livros. Diminuiu para 66. Tira. E se quiser hoje tirar, só você fazer uma convenção aí. Se o Vaticano quiser, o Vaticano vai lá e tira também ou coloca, se quiser. É assim que é feito por canonização. Então amanhã é inspiração. Inspiração é a cartilha, colocou na cabeça, mas essa não é verdade. Eu só não gosto da cartilha. E o que eu mais odeio é pessoas especialistas, gabaritadas, sabem da verdade e vêm ensinar cartilha. Aí você quer me deixar puta, é fazer isso comigo. É saber da verdade e querer ensinar a cartilha que sabe que é mentira. Se na verdade ensina a cartilha mentirosa pro povo, não. Você acha que os outros livros foram escritos da mesma forma? Tudo a mesma coisa. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!